O Clube de Regatas Vasco da Gama não é apenas um clube de futebol. É uma fábrica de histórias, de talentos, de paixões e de ídolos eternos. Desde as arquibancadas de São Januário até os gramados internacionais, o Vasco sempre se destacou por revelar jogadores que marcaram época, criando uma conexão única entre clube, torcida e história. Hoje, vamos mergulhar nesse universo e descobrir como o Vasco moldou lendas do futebol. Para começar, ninguém simboliza mais o Vasco do que Roberto Dinamite. Um garoto da base que cresceu enfrentando desafios, mas que encontrou no Vasco o palco perfeito para se tornar o maior artilheiro da história do clube. Mais de 700 gols, títulos estaduais, nacionais e internacionais. Dinamite não foi apenas um jogador, foi a personificação da paixão cruzmaltina. Cada gol seu contava uma história de dedicação, superação e amor ao clube. Ele representava a força, a coragem e a determinação que se espera de um verdadeiro ídolo do Vasco. Outro nome que marcou gerações é Edmundo, o Animal. Chegou ao Vasco como promessa e rapidamente se tornou estrela. Sua personalidade intensa, seu talento indiscutível e sua paixão em campo refletiam a essência do clube: coragem, ousadia e amor pelo Vasco. Mesmo envolvido em polêmicas fora de campo, Edmundo mostrou que dentro de São Januário somente o talento e a dedicação importam. Ele ensinou aos vascaínos que raça e paixão valem tanto quanto técnica e habilidade. Juninho Pernambucano é outro exemplo de ídolo moldado pelo Vasco. Com disciplina, inteligência tática e talento técnico, Juninho se destacou como um dos maiores cobradores de falta da história. O clube foi fundamental para desenvolver sua visão de jogo e sua liderança, fazendo dele referência não apenas no Vasco, mas em todo o futebol mundial. Juninho mostrou que ídolo não é apenas quem marca gols, mas também quem inspira dentro e fora do campo, ensinando valores de dedicação, liderança e compromisso. E então chegamos a Romário, o baixinho que se tornou gigante. Romário não era apenas um atacante letal, era a própria definição de oportunismo e talento nato. No Vasco, ele encontrou o ambiente ideal para brilhar, marcando gols históricos e conquistando títulos que consolidaram sua carreira. Romário representa a combinação perfeita de técnica, inteligência e personalidade, mostrando como o Vasco consegue transformar craques em ídolos eternos. Ele não era apenas um jogador, era uma lenda viva que carregava o espírito do clube em cada lance. Outro grande ídolo, muitas vezes esquecido fora do clube, é Carlos Germano, goleiro que foi verdadeiro pilar do Vasco nos anos 90 e início dos anos 2000. Sua segurança no gol e liderança dentro de campo foram fundamentais para momentos decisivos, incluindo finais importantes e conquistas nacionais e internacionais. Carlos Germano prova que o Vasco não apenas molda atacantes ou ídolos que aparecem em manchetes, mas também defensores e líderes silenciosos que carregam o clube nas costas. Ele mostrou que a grandeza do Vasco também se constrói debaixo das traves, com coragem, frieza e disciplina. Bebeto também teve sua carreira lapidada pelo Vasco. Mais do que gols e títulos, o clube ensinou a Bebeto a enfrentar desafios, se preparar para grandes decisões e representar o Vasco com maestria. Sua passagem pelo clube consolidou sua trajetória, preparando-o para brilhar na seleção brasileira e conquistar títulos internacionais. Bebeto provou que o Vasco não apenas revela talentos, mas molda atletas completos, capazes de inspirar gerações. Além dos ídolos mais conhecidos, o Vasco formou jogadores que se tornaram eternos pela dedicação, raça e identificação com o clube. Nomes como Ramon, Viola, Mauro Galvão, Donizete, Luizão, Felipe, Giovani, William e Bismarck refletem o espírito cruzmaltino: amor pelo Vasco, superação e compromisso. Cada história é uma prova de como o clube transforma talentos em ídolos eternos, valorizando caráter e paixão. Eles mostram que o Vasco não é apenas um time vencedor, mas uma escola de vida e de valores. O Vasco da Gama também teve um papel histórico na inclusão social.
Muito antes de ser uma pauta global, o clube abriu portas para negros e jovens de classes menos favorecidas, oferecendo oportunidade e estrutura para desenvolver talentos. Jogadores como Eusébio, a Pantera Negra, tiveram no Vasco o palco que transformou sua vida e levou seu talento para o mundo. O Vasco ensinou a todos que grandeza não se mede apenas em títulos, mas na capacidade de formar pessoas e ídolos que transcendem o futebol. O Vasco da Gama não molda jogadores dentro de campo. Muitos ex-atletas se tornaram técnicos, dirigentes ou comentaristas, levando consigo os valores do clube: disciplina, comprometimento e amor à história cruzmaltina. Esse ciclo garante que o Vasco continue a criar ídolos que inspiram gerações, perpetuando seu legado. Nos bastidores, os treinos históricos do Vasco eram quase secretos, focados no desenvolvimento técnico e psicológico dos atletas. A base sempre foi prioridade, transformando garotos da periferia em craques reconhecidos nacional e internacionalmente. Essa atenção aos detalhes é o que diferencia o Vasco de outros clubes, moldando jogadores completos e ídolos eternos. O legado emocional do clube é impressionante. Muitos ex-jogadores afirmam que, mais do que títulos, o que marcaram foram os ensinamentos, o espírito de equipe e a conexão com a torcida. Isso explica por que, décadas depois, ídolos como Roberto Dinamite, Bebeto, Juninho, Romário, Carlos Germano, Ramon, Viola, Mauro Galvão, Donizete, Luizão, Felipe, Giovanni, William e Bismarck ainda são lembrados com reverência. Cada goleiro, atacante, meia ou lateral que vestiu a camisa cruzmaltina carregava a história de um clube gigante, que não apenas conquista títulos, mas molda ídolos eternos. E essas histórias continuarão a ser contadas, enquanto o Vasco da Gama continuar a revelar, formar e eternizar lendas do futebol. E assim termina mais um capítulo da história do Vasco da Gama, revelando segredos que poucos conhecem e momentos que jamais foram contados. Se você gostou de descobrir esses bastidores sombrios e quer continuar explorando a história do nosso gigante, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui, cada vídeo traz histórias inéditas, lendas e mistérios que vão muito além dos campos. Até o próximo episódio, torcedor. E lembre-se, o Vasco sempre foi e sempre será muito mais do que um clube.